Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de História. E hoje nós vamos dar continuidade aos estudos de Roma Antiga, focando nossa atenção nas lutas sociais que se desenrolaram durante a República Romana. Bem, para começar, eu sugiro que se você ainda não assistiu às aulas anteriores sobre Roma Antiga, que você assista, porque assim essa vai fazer muito mais sentido. E também curta e compartilhe o vídeo para ajudar o nosso canal da História Acessível. Bem, vamos lá? Primeira coisa que a gente precisa fazer para entender essa aula é nos lembrar de como era composta a sociedade romana na época da República. Então a gente precisa lembrar lá daquele triângulo da pirâmide social, onde os patrícios ficavam no topo e logo abaixo deles vinham os plebeus, depois os clientes e depois os escravizados. Mas os dois grupos que importam para nós nesse momento são o dos patrícios e o dos plebeus. Por quê? Porque eles estão em lados opostos. Os patrícios são os ricos, donos de terra e gado, e os plebeus fazem parte, do grupo que trabalha, que paga imposto, que vai para a guerra. Enquanto os patrícios têm direito a exercer os cargos públicos, tomar as decisões da cidade de Roma, os plebeus não têm direito a nada, eles só têm deveres. Então vai chegar um momento em que esses plebeus vão pensar, ora bolas, por que será que nós, que trabalhamos, que servimos ao exército, não temos direito a nada e os patrícios têm direito a tudo? Então, os plebeus vão organizar o que a gente chama de a primeira greve da história. Os plebeus só vão fazer isso porque eles vão, no primeiro momento, tomar consciência de sua importância para Roma. Então, no momento em que Roma mais precisava, onde ela estava sendo atacada, os plebeus vão se retirar da cidade, Eles não vão querer participar do exército, não vão querer defender Roma. Então, os patrícios só vai restar a eles, ceder aos pedidos dos plebeus. Então, é aí que os plebeus irão alcançar alguns direitos. É muito importante a gente frisar que esses direitos são uma conquista, algo que os plebeus lutaram para conseguir, e não algo dado como se fosse uma benesse pelos patrícios. Então, quais são esses direitos que importam para nós agora? Basicamente, 4 leis, Quais são essas leis? A primeira, vocês já ouviram falar bastante, que é a lei do tribunato da plebe. Então, os plebeus ganharam os direitos de eleger um tribuno que os representaria nas tomadas de decisões. A segunda é a lei das 12 tábuas. A partir desse momento, as leis passam a ser escritas, porque antes elas eram consuetudinárias. Isso quer dizer que elas eram baseadas nos costumes, Eram passadas de forma oral. Isso era muito perigoso, porque como elas não eram escritas, a qualquer momento os patrícios podiam mudar essa lei para prejudicar os plebeus. A terceira lei é a lei Canuleia, a lei que permitia o casamento entre patrícios e plebeus. A quarta lei que importa para nós, ela tem esse curioso nome de Licínias Sextias. Por que elas têm esse nome? Bem, elas levam o nome de seus autores. Um se chamava Licínio Estolão e o outro se chamava Lúcio Sextio. E o que diziam essas duas leis? A primeira perdoava, as dívidas dos plebeus. E a segunda dizia que um dos cônsules tinha de ser plebeus. É importante deixar claro também que essa luta dos plebeus, ela dura cerca de 200 anos, é algo gradual, Eles não vão conquistar todos esses direitos de uma hora para outra. É algo gradual, que vai se desenrolando aos poucos. E essas leis só irão beneficiar os plebeus mais ricos. Então, a partir desse momento, surgirá um novo grupo social, formado pelos patrícios e pelos plebeus. Esse grupo é chamado grupo dos nobilitas ou nobilitates. O que vai acontecer? Vamos pensar na consequência disso tudo? Se antes a gente tinha um ambiente muito tenso, entre patrícios e plebeus, a partir da conquista de direito dos plebeus, Roma vai entrar num período de estabilidade.
É aí que serão feitas, né, as grandes obras, as grandes vias públicas. Uma delas, a Via Ápia, que ligava Roma de norte ao sul. É daí que surgem, né, aqueles ditados que a gente não sabe muito bem o que significam. Todos os caminhos levam a Roma, quem tem boca vai a Roma. Mas é importante perceber também que essa estabilidade romana vai gerar novos objetivos. Se antes Roma lutava para combater os seus vizinhos e inimigos, agora Roma vai lutar para conquistar mais terras, né, para expandir seu território e para controlar as rotas de comércio. A rota de comércio que Roma ambiciona dominar é a rota do Mediterrâneo. Então, nesse momento, Roma vai entrar em conflito com os cartagineses. E terá origem, né, 3 grandes guerras conhecidas como Guerras Púnicas. Roma vai ganhar as 3. A última a gente nem considera muito uma guerra, porque Cartago nem vai ter como reagir muito, né? Cartago será arrasada e seus habitantes serão transformados em prisioneiros. Então a gente tem aí, né, a partir dessa estabilidade, uma grande expansão de Roma. Roma, que antes dominava somente a Península Itálica, vai dominar essa rota do Mediterrâneo. E isso terá algumas consequências que você precisa estar ligado, que você precisa prestar atenção. A primeira grande consequência é que o Estado romano vai se tornar muito rico. A gente vai ter também uma concentração muito grande de terras nas mãos de poucas pessoas. E teremos também, né, com tantos lugares, tantas províncias dominadas, teremos um aumento muito grande de escravos. Um desses escravos vai se sobressair, eu tenho certeza que você já ouviu falar nele, o Espartaco. O Espartaco era um homem escravizado que em determinado momento se revoltou, né? Ele organizou uma revolta contra os exércitos romanos. Ele estava à frente de 100 mil combatentes e conseguiu ganhar algumas batalhas contra o exército romano. Mas em 71 a.C., eles foram, né? O exército de Espartaco foi vencido e seus homens foram presos, crucificados, assim como Cristo foi, né? Esse era um hábito romano de crucificar as pessoas. E o corpo de Espartaco e dos seus soldados foram expostos na Via Ápia para servir de exemplo para as outras pessoas. Quero voltar com vocês no momento em que eu disse que o número de escravos aumentou bastante. Porque esse número de escravos aumentando bastante vai ter outra consequência. Se em Roma terá muitos escravos, gente de vários lugares, vai faltar trabalho para os camponeses. Então a gente vai ter um aumento muito grande da pobreza, tanto no campo quanto na cidade romana, né? Tem um número muito grande de escravos e tem a terra se concentrando nas mãos de poucas pessoas. É nesse momento que vão surgir 2 irmãos que vão começar a se preocupar com esse problema da terra concentrada nas mãos de poucos. O primeiro desses irmãos se chamava Tibério Graco, né? Ele era um tribuno da plebe. E ele tinha uma ideia de fazer a reforma agrária, né? A primeira lei que ele queria defender era limitar o tamanho da terra que uma pessoa podia ter. A segunda coisa que ele desejava fazer era distribuir terras aos cidadãos mais pobres. Galera, obviamente essas ideias do Tibério Graco não irão agradar os grandes proprietários. Então o que vai acontecer com o Tibério Graco? Ele vai ser assassinado. 10 anos depois, o irmão mais novo dele, o Caio Graco, também vira tribuno da plebe. E ele já consegue ter um sucesso maior, né? Ele vai conseguir aprovar uma lei que estende a cidadania a alguns povos dominados pelos romanos e ele vai conseguir, né, obrigar o governo a pagar o equipamento dos soldados que vão para a guerra. O que vai acontecer? Vocês acham que o Caio vai ter o mesmo fim que o irmão dele, Tibério? Não, minha gente, vai ser bem pior. Enquanto Tibério foi assassinado, o Caio Graco ele percebeu que o mesmo podia acontecer com ele. Então, antes de ser assassinado, ele preferiu pedir que um escravo dele
tirasse a sua própria vida, né? Ele preferia morrer na mão do escravo dele do que na mão de seus inimigos. Vou ficando por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a ascensão e a queda do Império Romano. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, me escrevam nos comentários e não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Eu também aceito sugestões de temas de videoaula. Um grande abraço para vocês, muito obrigada pela atenção.